Alô, turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados do canal Atenção Vascaínos. Logo mais, 5 da tarde, Vasco e Palmeiras fazem um jogo importante pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro no Allianz Parque. Um jogo cercado de muitas expectativas, um clássico de grande rivalidade, mas também chamado de clássico da fraternidade. Vasco e Palmeiras já protagonizaram grandes jogos, grandes finais, momentos importantes em várias competições. E nós estamos fazendo essa matéria especial antes do jogo com um grande personagem, um dos maiores personagens da história do Vasco e também desse clássico. Ele esteve em vários desses confrontos e vai conversar conosco. Ao nosso lado estará agora o grande craque, o capitão do Vasco, Mauro Galvão. Mauro, a gente vai falar desse jogo, desse confronto Vasco-Palmeiras. Primeiro, obrigado pela deferência, pelo carinho com o canal Atenção Vascaínos. A gente está fazendo isso aí há 4 meses. Eu e Bismarck, a gente resolveu lançar essa história, o negócio pegou no breu. E a gente conta com você um dia lá na nossa live para comer aquele churrasco depois, aquele papão. Estou acompanhando o trabalho de vocês. Mauro, legal. Vasco e Palmeiras, o que te remete esse clássico? Que vai ser daqui a pouco, nesse sábado, um jogo que o Vasco precisa vencer. O Palmeiras está num momento também complicado, vem de derrotas, um empate na Libertadores. Como é que você remete aí o clássico Vasco-Palmeiras, primeiro para a sua história e falar um pouquinho desse jogo de hoje também? Grandes jogos, né? Jogos importantes, decisões, né? Eu lembro que a primeira decisão que a gente teve foi no Brasileiro de 97, depois tivemos um confronto também na Libertadores, eu acho que foi em 99, e no qual o Palmeiras acabou levando a vantagem. Depois eu acho que ainda tivemos mais o Rio-São Paulo, e o Palmeiras acabou levando vantagem, mas tivemos sempre assim, partidas muito importantes e jogos sempre decisivos, né? Então sempre vem assim na memória grandes confrontos, né? E um respeito muito grande, né, que existe, né, entre Vasco e Palmeiras, né? É claro que hoje a situação é um pouco diferente, né? O Vasco vive um outro momento, vive um momento que precisa pontuar, precisa dar assim, uma melhorada na sua situação na tabela, e não é fácil, né? A gente sabe que o Palmeiras não começou bem, esse retorno, né, que aconteceu no Campeonato Brasileiro, ele não recomeçou muito bem, acabou perdendo para o Ceará, perdeu o jogo da Copa do Brasil, acabou sendo eliminado. Então a gente sabe que o Palmeiras também está um pouco sob pressão. Vamos ver se o Vasco consegue lá em São Paulo um bom resultado, um resultado que dê assim para passar mais confiança ainda para a equipe. Mauro, a gente vai lembrar alguns jogos, você já falou de alguns aqui, mas o confronto do Vasco com o Palmeiras tem vantagem, são 58 vitórias do Palmeiras, 31 vitórias do Vasco. O primeiro jogo foi em 1924 e o último, ano passado, o Palmeiras foi campeão em São Januário, o gol do Davidson, ali o Vasco quase brigou para cair, depois teve o jogo com o Ceará que conseguiu se livrar. Mas eu queria lembrar com você 3 jogos específicos. Primeiro, na verdade, não são jogos, né? São campeonatos. Em 97 foram 2 confrontos, 2 0-0. Queria que você lembrasse um pouquinho daqueles jogos que levaram o Vasco ao título brasileiro. Foram 2 0-0, mas foi uma pressão danada, principalmente o segundo jogo. O Palmeiras andou ameaçando ali, Carlos Germano salvou muito. O Vasco também teve as suas chances, teve o lance do Edmundo que foi expulso, acabou podendo jogar. Aos 36 minutos, Edmundo tentou agredir o zagueiro Kleber e acabou expulso. Queria que você lembrasse essa final de 97. Uma final que tinham 2 equipes muito fortes, né? O Vasco fez uma grande campanha e o Palmeiras também. O Palmeiras tinha um time muito forte também, então foi uma decisão, acho que bem equilibrada, e os 2 empates acabaram dando o título ao Vasco, né? Era o que nós precisávamos. Nós não jogamos para empatar, nós jogamos para ganhar os jogos. Nosso time não tinha nem essa característica, né, de jogar para empatar, mas tinha também ao mesmo tempo consciência de que nós poderíamos ter 2 resultados iguais que seríamos campeões. Então eu acho que pelo conjunto da obra, né, por toda a campanha que a gente fez, a gente acabou merecendo esse título, né? Então acho que dali começou, né, acho que reviver uma nova assim rivalidade, né, no bom sentido, entre
Vasco e Palmeiras. Então tivemos outros jogos também importantes, né? Os jogos da Libertadores do ano seguinte, né? E nós acabamos conseguindo, principalmente no Rio-São Paulo, eu acho que nós tivemos um jogo também que aconteceu em São Paulo. Nós ganhamos, acho que de 4-1 ou 5-1, né? E foi um jogo também que marcou bastante. Mas assim, o que vem na memória sempre são grandes jogos, né, com dois times muito fortes. Eu acho que isso que ficou assim bem marcado, né, nesse momento, nesse período, onde nós tínhamos muitos jogadores assim acima da média, jogadores de qualidade, jogadores de seleção. Então realmente eram todos jogos muito difíceis de se jogar. E uma coisa importante você colocou aqui, eram times de tanta qualidade que o fator casa às vezes pouco influenciava. Quantas vezes o Palmeiras não ganhou do Vasco em São Januário e quantas vezes o Vasco ia no estádio do Palmeiras, o antigo Palestra Itália, e ganhava do Palmeiras. Era uma característica, não tinha casa para esses times, né? Eram tão bons que onde fosse o jogo era sempre parelho, né? Eu acho que é uma característica dos times fortes, né? Os times que têm qualidade, geralmente eles não sentem o problema de jogar fora de casa, né? E às vezes você jogar em casa te obriga a tomar assim mais o controle do jogo, pressionar mais, se expor mais. Então nesse sentido você acaba dando às vezes chance para o adversário, né? Aconteceu isso no confronto de 1999 na Libertadores. Nós acho que perdemos de 3-2 ou 4-2, não lembro direito. E o Palmeiras acabou seguindo na competição e depois acabou se tornando campeão. Então nós acabamos empatando o jogo em São Paulo, no Parque Antártica, né, o antigo, e acabamos perdendo em casa, né? O tipo do jogo assim que você acaba se expondo e no final o Palmeiras acabou levando a melhor. Bom, agora a gente não pode deixar de lembrar do dia 20 de dezembro de 2000, talvez seja a maior lembrança dos vascaínos mais recentes, né? A vitória chamada virada do século. Você estava no banco naquele jogo, a dupla de zaga formada pelo Odivan e pelo Júnior Baiano, mas claro, você entrou até no finalzinho do jogo, né? Qual é a lembrança que se tem? Você, 19 anos depois, as pessoas te procuram na rua, pô, Mauro, aquele jogo fantástico, ainda tem isso ou não? Tem sim, tem. Foi um ano muito difícil para mim, eu tive 2 cirurgias no joelho, então muito complicado. E nesse jogo eu acabei entrando no final, acho que entrei no lugar do Euler até, para fechar ali, para tentar levar o jogo para os pênaltis, né? Já que nós estávamos perdendo de 3-0, aí conseguimos empatar o jogo e nesse momento eu acabei entrando para dar uma segurada no resultado, né? Para ver como é o futebol, né? E acabamos fazendo o 4º gol e definindo o jogo. Então eu acho que o Vasco ainda tinha um bom time, ainda tinha jogadores de qualidade. Estava no final já desse ciclo, né, que começou em 97, teve 98, 99. Em 2000 já estava começando, né, a terminar o ciclo. E foi realmente o último título, né, que o Vasco ganhou nesse período, né, de um título importante, né? Então acho que ficou marcado, eu acho que mais pela forma que aconteceu, né? Que se o Vasco naturalmente poderia ter ganho esse torneio, né, na Mercosul, mas as coisas acabaram acontecendo de uma forma que acabou deixando essa competição com uma memória muito mais forte, né, do que realmente seria, porque um time quando está perdendo 3-0 e consegue uma virada como essa, realmente acaba marcando, né? Vocês acreditavam no intervalo do jogo? Olha, nós acreditávamos sempre, porque os 3 gols que nós tomamos era uma coisa um pouco fora do normal, né? O Vasco acho que não tinha tomado 3 gols naquele período todo, né? Eu não lembro, pelo menos de 97 a 2000, de nós termos tomado 3 gols. Então acho que talvez só com o São Paulo, no Rio São Paulo, nós tomamos aqui no Maracanã. Mas depois, nenhuma vez. E o Palmeiras conseguiu fazer. E se nós olhássemos assim os 2 times, existia uma leve, eu acho que assim, diferença para o lado do Vasco, né? Parte técnica, né? É claro que no jogo a gente sabe que é diferente. Mas o Palmeiras naquele primeiro tempo conseguiu fazer, deu tudo certo, a bola batia, sobrava para eles.
e os gols acabaram saindo. E o segundo tempo mudou, né? O Palmeiras, eu acho que ele deu uma relaxada, achou que já estava tudo terminado, e nós mudamos a equipe, o time voltou mais ousado, né? Acho que entrou, se não me engano, o Viola entrou. Foi o grande jogador daquele jogo. Na minha opinião, eu acho que ele mudou aquele jogo, né? Eu acho que ele mudou principalmente porque ele acabou... A atitude dele. Chamando atenção um pouco para ele, né? Daquela forma de jogar, levando, trombando, usando o corpo, e entrou com tudo. Acho que foi assim, uma participação super importante, e ele acabou deixando o Romário, né, e outros jogadores um pouco com mais liberdade. Então ele acabou assim, assumindo um papel importante naquele momento ali, e foi, eu acho, fundamental nessa virada. Mauro, trazendo um pouquinho para os dias atuais, o Vasco está recuperando o Breno para a zaga, o Leandro Castan voltou no último jogo com o Fluminense, tem ainda o Oswaldo Henriques, tem o Ricardo Graça, que é um menino. Como é que você vê hoje os zagueiros do Vasco, a análise da zagueirada que o Vasco tem hoje no seu elenco? Eu acho que está bem, o Vasco está bem ali atrás. Eu fui um jogo do Vasco e Ceará, o Henrique jogou muito bem contra o Ceará, assim como o Ricardo também. Eu acho que o importante é você acertar a equipe, né? No momento que a equipe está bem equilibrada, você consegue ter uma zaga mais assim, confiante, né? Eu acho que é isso que estava faltando pro Vasco, acertar ali atrás, né? Ter mais ou menos uma base definida, quem joga onde, como é que cada um deve se comportar. Eu acho que é isso que o Vasco estava precisando, ter uma forma de jogar. Eu acho que agora tem tudo para dar sequência e bem. O Breno é um bom jogador, é claro que ele tem jogado pouco, né, vinha de lesão. O Castan é um jogador que dá mais tranquilidade ali atrás, um jogador que tem experiência, tem uma história já, e é muito importante para o time. Então, eu acho que hoje o Vasco ali atrás tem qualidade, né, e também quantidade, porque a gente sabe que a qualquer momento um pode se machucar e já tem outro ali em condições de entrar. Aliás, sobre o Leandro Castan, a braçadeira que você tanto honrou do nosso clube, está bem entregue a ele? Está bem, sim, é um jogador que tem identificação com o Vasco. Hoje a gente nota que ele tem um carinho muito grande, a torcida gosta dele, e ele tem demonstrado isso dentro de campo, né? Não é só com o futebol, mas também com as atitudes, e a gente espera que ele possa jogar, né, até o final do Campeonato Brasileiro aí, sem parar, né, no caso, sem problemas de lesão, tanto ele quanto o Breno, né, que ele possa retornar também, porque vai dar mais ainda segurança ali atrás, que é importante, né? O Campeonato Brasileiro é um campeonato difícil, a gente sabe que vão ter assim, jogos seguidos, e é bom você ter 4 jogadores ali em condições de jogar. Mauro, para a gente concluir, daqui a pouco você está seguindo lá para Copacabana, Figueiredo Magalhães 286, nosso Márcio Romano animadíssimo como sempre, vai fazer uma bagunça com você. E tem um seguidor do Atenção Vascaínos que foi laureado na última segunda-feira, vai ganhar uma camisa sua, vai estar lá. Eu não me lembro o nome dele, eu vou me lembrar, mas ele vai estar lá às 11 horas da manhã. Eu queria que você fizesse essa chamada para esse evento, que é bacana, que o Vasco também, que as lojas do Vasco, a Gigante da Colina, todas elas fazem com os ídolos. Bom, então pessoal, a todos os vascaínos, queria convidar vocês para as 11 horas, né, estar lá em Copacabana, no Gigante da Colina, né, na Figueiredo Magalhães 286. Conto com a presença de todos vocês lá, vai ser uma festa muito legal. Além de mim vão ter outros atletas também. A gente espera fazer um grande evento. E o palpite para logo mais? Dá para arriscar? Vamos brincar um pouquinho disso? Não. Eu sou 1-0 Vasco. Bom, eu posso compartilhar também desse placar. Eu acho que é um placar bom. Mas é um jogo difícil, é um jogo onde se o Vasco ganhar de 1-0 vai ser ótimo, mas um empate eu acho que também não é um resultado de se colocar fora. Mauro, um grande abraço, muito obrigado pela atenção com os amigos do Atenção Vascaínos. Estou mandando um abraço aqui do Bismarck também, que é o comandante, que foi um grande craque como você do Vasco. Obrigado pelo carinho de sempre. Obrigado a vocês, Flávio, um grande abraço também ao Bismarck, e estamos sempre juntos aí. É isso aí, gente. Nosso Mauro Geraldo Galvão, o capitão eterno do Vasco, falando aos amigos do Atenção Vascaínos. Logo mais, 5 da tarde, Vasco e Palmeiras no Allianz Parque. E depois, a gente tem aquele vídeo completo em relação à análise do que a gente espera ser um grande resultado para o nosso Vasco. Um grande abraço. Tchau, turma.